o afeto. O afeto é o elemento central da nossa vida. As pessoas se perguntam por que tem mais violência agora doméstica em tempos de pandemia? Ué, pessoas vivendo de forma concentrada, elas se afetam mais. Elas ficam muito mais tocadas pela presença do outro e mais embaraçadas com a presença do outro, e mais diferenças vão aparecendo. E nem sempre a gente está disponível para lidar com essas descobertas e com essas diferenças. Nem sempre a gente tem a estrutura simbólica para lidar com essas diferenças através da linguagem, através da razão. Então, o mito do homem racional é um mito muito confortável. Se o homem fosse racional, os advogados teriam menos trabalho, os psicólogos, os psiquiatras, a sociedade teria muito menos trabalho em ordenar e mediar conflitos e as suas relações de poder. Não é? Nós estamos longe da condição lógica. Não é? Nós somos sujeitos psicopatológicos e, eventualmente, nos falta aquilo que o Descartes falou e seria bom que a gente duvidasse dele, o bom senso. O Descartes diz assim, as pessoas acham que têm bom senso suficiente, mas seria ótimo que as pessoas duvidassem dessa crença. Tá? Bom, então, eu entendo que a questão do afeto está mal posta ainda na nossa cultura, porque se o afeto é fundamental, ele não é só o afeto amoroso. Há um afeto fundamental que é o ressentimento. O ressentimento que, por um lado, pode levar a um período, digamos assim, de afastamento da dominação do desejo do outro, mas se isso se prolonga ao longo do tempo, ele pode resultar numa situação de autopiedade, pode resultar num querelante, aquele sujeito que reclama de tudo, né? Próprio da estrutura, digamos assim, de personalidade imatura, reclama de tudo, mas não se implica e não assume responsabilidades pela sua liberdade. Esse é o lado fundamental da liberdade, não é? É a condição de assumir responsabilidades e implicações pela sua liberdade, o que é uma tarefa imensa e que pressupõe um sujeito que tenha tido um caldo de educação afetiva suficientemente amorosa para que ele não tenha se transformado num sujeito antissocial, num sociopata, ou num sujeito extremamente hipocondríaco, ou sádico, ou masoquista, como nós vemos hoje, em tempos de pandemia. Muita gente feliz dizendo que não, eu não falei que as pessoas iam se dar mal porque estão extrapolando, estão fazendo muitas bobagens, ou porque estão vivendo uma vida muito acelerada, muito apressada, sem reflexão, sem capacidade de cair em si, sem capacidade de transformação. Então, há aqueles que se sentem muito mais, digamos assim, adoecidos e se sentem muito confortáveis vendo as limitações que todos passamos hoje em dia e vendo aí o Deus que castiga, não é? Enfim, os desvios de comportamento e o troco que a natureza dá. Que, claro, a gente sabe que é uma grande bobagem, mas são pensamentos que estão aí e que precisam ser respeitados. Então, se a gente pensar em saúde mental, a gente tem que pensar no amor enquanto respeito por si, pelo outro, e tem que pensar como ninguém é santo, tem um momento do ódio, sim, um momento do ressentimento, e a questão é como é que a gente vai olhar para esse ódio que é nosso, para essa arrogância que às vezes é nossa, e como é que a gente vai conseguir transformar isso em uma experiência que ensine algo. Como é que esse estado psicopatológico pode nos devolver algum juízo crítico de realidade? Coisa mais fácil que tem, na hora de uma pressão ou de uma opressão,
é perder a cabeça. O que é perder a cabeça? É perder o juízo, perder a capacidade de colocar em suspensão aquela situação, aquele momento, e usar recursos do pensamento para frear o impulso, porque o impulso vai sempre na direção de fugir daquele mal-estar. Então, até na linguagem mais cotidiana, nós falamos que é fundamental fazer a cabeça, ao invés de perder a cabeça, ou ter cabeça. Ou estar dentro de si e não jogar-se para fora de si. Classicamente, o perder a cabeça era estar fora de si. Só que nós vivemos hoje uma cultura, e pensando na pandemia e no recolhimento e na distância social, vivemos uma cultura de estar fora de si, de estar para o outro o tempo todo, estar muito acelerado, talvez fora de si o tempo todo, eufóricos o tempo todo. E a pandemia nos chama para o dentro de si. Nos chama ela pede alguma interiorização, coisa que não é habitual no nosso cotidiano. No nosso cotidiano moderno, pós-moderno, é de muita excitação, é de muito excesso, e de pouco tempo para pensar, para requalificar o nosso sentir e o nosso agir. Então, a gente está tendo uma bela oportunidade de sair dessa exterioridade excessiva, abusiva, e de recuperarmos alguma interioridade, alguma possibilidade de habitarmos a nossa memória, habitarmos as nossas relações, habitarmos os nossos sonhos e cuidarmos dessas coisas mais que estão em nós, não é? E que muitas vezes são dispensadas. E aí está o nosso grande laboratório, aí está a nossa grande escola. Não é? Eu penso que um diário de bordo sempre ajuda, sabe? A escrita sempre ajuda. Então, escrever, quem não tem um terapeuta, escrever e se relacionar com o mundo simbólico, com essa reflexão, é uma possibilidade interessante. A literatura é um outro caminho muito interessante para a gente lidar com uma pandemia. Não é? O cinema também é uma outra alternativa. Então, nós temos o privilégio de encontrarmos alternativas para revigorarmos a nossa saúde mental. Eu nem preciso falar para vocês que são tantos conceitos de doença mental, mas o mais comum chama-se transtorno mental comum, que é da Organização Mundial de Saúde. E ela vai dizer o que esse conceito? O que é comum hoje? É cansaço físico, insônia, irritabilidade, dores no corpo mal definidas, não é? E sintomas ansiosos e sintomas depressivos. E problemas de memória e problemas de concentração. Essa é a nomenclatura mais atual que tem para as pesquisas pela Organização Mundial de Saúde. Pelos americanos, é o DSM, é um código de classificação de doenças que, enfim, é questionável, está sendo questionado, porque ele acaba não incorporando conhecimentos da genética, da neurociência, e parece que estabelece uma conexão muito direta com a medicalização da vida. Tudo é medicalizado, até a birra. As crianças são precocemente medicalizadas, quer dizer, a gente fala muito da droga ilícita, da droga auto-administrada, mas a gente tem uma tendência muito perigosa a cultivar as soluções de fora para dentro, as soluções farmacológicas. Quer dizer, ansiedade, minha gente, ansiedade, depressão é muito bem-vinda. A questão é o que eu faço com essa ansiedade? Ansiedade não é patológica na sua origem. Ansiedade é a angústia da condição humana. A angústia mais profunda, que te questiona, que te coloca dentro de si. A angústia quer trazer para dentro.
estados depressivos mais leves, ou tristezas moderadas, ou estados de aborrecimento moderados, te chamam, estão te chamando. Eu digo que hoje falta depressão verdadeira. Depressão verdadeira é cair em si, é um estado de cair em si. Falta isso no mundo. O que tem hoje é muita queixa e estado de melancolia e de apatia. Isso, sim, é grave. Né? E eu não sei em que medida, não é, a pessoa vai resolver isso só com fármacos. Não que em casos graves o fármaco não seja fundamental. Agora, se o suicídio está acontecendo na pandemia, e parece que alguns aconteceram e foram divulgados, inclusive de artistas, não é? Parece que é chocante isso, mais chocante, mais consumo de substâncias psicotrópicas, de álcool, drogas, por aí afora. Tudo isso é esperado, gente. Isso é óbvio que é esperado. Isso não é motivo da gente se chocar. A gente tem que ficar chocado com as pessoas que, apesar de todas essas pressões, de todo esse pandemônio que estamos a viver, não é? Há pessoas que se mantêm produtivas e saudáveis. Isso é extraordinário. Isso é a perspectiva da saúde. Sem negar a doença. Mas a doença é mais do que esperada, principalmente no nível mental, porque é muito fácil adoecer mentalmente. Difícil é o trabalho no sentido da saúde.